Então é um movimento político, legítimo, democrático, em frente, eu volto a dizer, ao conjunto nacional. A gente vai estar 1 hora no caminhão lá para somar com o movimento do Malafaia, com o movimento do Bolsonaro, com a oração da Michelle, mas a nossa pauta é objetiva. É impeachment de ministro abusador, e esse ministro a gente considera que é Alexandre de Moraes fora. Queridos amigos, sejam todos bem-vindos uma vez mais ao seu canal de notícias, política, críticas e análises. No vídeo de hoje trago um recorte de uma notícia absurda, porém com uma análise preciosa e crítica. Vamos reagir juntos a essa matéria? Tudo bem. A gente conversa agora com Adriles Jorge, Adriles, um querido também. Adriles, conversamos agora há pouco com o presidente Bolsonaro, falamos do 7 de setembro e eu tenho defendido a ideia de que o 7 de setembro cresceu. Cresceu com a tua iniciativa, com o Marco Antônio, com o trio elétrico que já estava anunciado desde 14 de julho. Isso aí. Né? Desde 14 de julho já havia esse compromisso teu e do Marco para que esse evento acontecesse na Paulista e ficou gigante. De um lado, o presidente Bolsonaro com Silas Malafaia, Michelle Bolsonaro, Gaia, Nicolas, dentre outros. E no outro, você, Marco Antônio, Van Hatten, tantos ilustres e que estarão ali prontos para defender a nossa liberdade também. Aliás, Adriles, eu preciso fazer aqui um elogio para a tua participação no CIPEC. Naquele momento, surpreendendo a todos, eu confesso que quando você levantou toda a plateia do CIPEC com a tua fala, lá no fundo eu estava arrepiado. Falei, o Adriles é um cara diferenciado. Certamente você deve estar preparando algo igual para o próximo sábado na Paulista, não é? Seja bem-vindo, querido. Eu que agradeço sempre a gentileza e a generosidade, agradeço sobretudo o trabalho que você exerce aí na Auriverde, né? Porque é uma das poucas rádios, das poucas emissoras de comunicação que dizem aquilo que o jornalismo deve dizer. A investigação da verdade, a verdade profunda. Hoje a maioria da imprensa é mais ou menos conivente no estado ditatorial que a gente fala, né? O conteúdo da minha fala no CIPEC vai se repetir, o Pittori, e não só eu, como você bem disse, quem começou e quem iniciou esse movimento, e é um movimento simples e objetivo, não é um movimento abstrato pela democracia, pela liberdade, porque isso é um discurso que aqueles que são os tiranos, que nos comandam com mão de ferro, nos oprimem com mão de ferro, hoje falam, em nome da democracia, prisão, perseguição, censura. 2 anos atrás, quando eu comecei no Fio Diário, saí da Jovem Pan, comecei no Fio Diário com o meu querido amigo Marco Antônio, a gente colocou essa pauta objetiva para estabelecer um freio de arrumação no Brasil e começar a construir um princípio de reconstrução da democracia, é preciso uma pauta única, que é o impeachment legítimo, democrático, previsto em Constituição do ministro Alexandre de Moraes. Que ele pode dizer, pode se falar, ele não está sozinho, mas quem está atropelando o devido processo legal, quem está promovendo prisões arbitrárias, quem está promovendo censura prévia, como restou, quem está mandando produzir provas, ao que diz as matérias, né, da Vaza Toga, da Folha de São Paulo, e o Twitter faz, é o senhor Alexandre de Moraes. Então, para que se estabeleça a reconstrução da liberdade, é preciso... A gente já fez 2 manifestações nesse sentido, com essa pauta única, e a gente vai fazer a terceira. No nosso caminhão, eu estava vendo a live do nosso queridíssimo, estimado, maior líder da direita, presidente Bolsonaro, ele falou que ele vai falar da anistia, a Michelle vai fazer a sua oração, deputados do PL vão dizer, e o eminentíssimo, nosso maior líder espiritual e político hoje, une as duas coisas, né? Silas Malafaia vai fazer a fala que vai arrematar o final, que eu não sei exatamente o que vai ser. Mas no nosso caminhão, que vai estar em frente ao conjunto nacional, que vai agregar, que a gente chamou essa manifestação de 7 de setembro antes, inclusive, do Malafaia, e é muito bem-vindo o Malafaia, muito bem-vindo o Bolsonaro, que são muito maiores que a gente é humilde o suficiente para falar isso, claro, mas quem começou essa pauta fomos nós, essa pauta de fora Alexandre de Moraes, e todas as pessoas que estão nesse movimento pelo restabelecimento da democracia, da liberdade de expressão no Brasil, e pelo fim das prisões e censuras injustas que o brasileiro tem sido submetido, vão estar no nosso caminhão. Quem não for falar lá no Malafaia, a gente vai abrigar. É o Van Hatten, é o Sebastião Coelho, sou eu, o Marco Antônio, vai ser a Carla Zambelli, todas as pessoas que têm um princípio democrático. E volto a dizer, eu estava vendo o Bolsonaro falar, não levem cartazes. Eu não sou também exatamente um autoritário dizendo, faça isso, não faça aquilo. O Bolsonaro também falou a mesma coisa. Mas cartazes de fora de Alexandre de Moraes, viva a democracia, viva a liberdade, para mim acho que são bem-vindos. E assim como em movimentos de outras cidades. A gente não pode se responsabilizar
pelos infiltrados ou por outras pessoas que passam um discurso mais exacerbado. Mas, para deixar bem claro para você, para todo o público, inclusive para os ministros do STF e para as autoridades, o nosso movimento tem um teor democrático. É o pedido legítimo de fora Alexandre de Moraes. Eu volto a dizer o que eu disse 2 anos atrás, nesse mesmo CIPEC, discurso retrasado que eu fiz. Se eu posso dizer, fora Lula, fora Fernando Henrique, fora Bolsonaro, e a vida inteira, eu estou com mais de 40 anos, eu ouvi isso de presidentes, deputados, senadores, por que eu não posso dizer, fora um ministro do STF, pelos princípios constitucionais que regem a democracia, que é o impeachment? Por que eu não posso dizer? A gente já teve 2 presidentes, a Dilma e o Fernando Collor, impeachmentados. Por que a gente não pode impeachmentar um ministro que a gente considera como abusador? A gente considera. Se eventualmente restar comprovado que foi abuso, se eventualmente restar o voto da maioria do Senado, a gente pode estabelecer um impeachment. E a gente sabe que todo movimento de impeachment tem um teor de apoio popular. E nesse momento em que, depois de prisões arbitrárias, censuras, torturas, gente morrendo na cadeia, porque acho que gente morrendo na cadeia como Clériston Pereira da Costa é uma tortura. Um homem que não sabia nem do que exatamente estava sendo acusado, que a PGR pediu a tortura dele, e ele morreu na cadeia sem ser solto. Isso para mim é tortura. E agora culminou na remoção, na censura da maior rede social do mundo, do Brasil, onde mais de 20 milhões de pessoas estão censuradas, Vitória. Então eu acho que não tem que ter um discurso passapano, suave, viva a democracia, viva a democracia. Anistia, eu concordo que deva ter, embora seja errada. Anistia do quê? Eu fui censurado durante 6 meses no Twitter, Vitória, porque eu falei o quê? Que o TSE foi parcial durante as eleições, que privilegiou um candidato, o Lula, em detrimento de outro, censurou esse outro candidato, que é o Bolsonaro, nosso querido Bolsonaro, não deixou de falar que o Lula é ladrão, não podia falar que o Lula era a favor do aborto, não podia falar que o Lula era amigo dos ditadores, tirou a imagem dele do 7 de setembro, tirou a imagem dele do discurso dele na ONU. Eu acusei, democraticamente, pelo papel de cidadão livre que eu achava que eu tinha no Brasil, que o TSE foi parcial nesse sentido e que havia censura no Brasil. Aí no dia seguinte me censuraram, cara. Me censuraram. Então eu estou num país de uma pseudo-democracia. E aí uma pequena discordância dos nossos presidentes, não acho que a gente está em vias de se tornar uma ditadura, a gente já está numa ditadura. Porque a gente tem preso político, a gente tem um homem que é o próprio presidente Bolsonaro, que foi tornado inelegível por absolutamente nada, por ter convocado uma reunião de embaixadores para ampliar o escopo da aferição da eleição, com voto impresso para além do voto, o voto virtual. Qual é o problema disso, meu Deus? Rodrigues. O problema é que está dado uma ditadura persecutória. Então, eu volto a reiterar, em frente ao conjunto nacional, a gente não está dividindo a direita, a gente está querendo somar. Em somatória aos discursos do Malafaia, aos discursos do Bolsonaro, que vai pedir anistia, ao discurso da Michele, que vai fazer uma oração, a gente vai ter uma pauta objetiva. Uma pauta objetiva para a ressurreição da democracia no Brasil, que é fora Alexandre de Moraes, pelos métodos constitucionais de um impeachment legítimo e democrático. Se vocês quiserem acompanhar todos os discursos, eu, Van Hatten, Zambelli, Sebastião Coelho, Marco Antônio, todos lá seremos bem-vindos e todos serão bem-vindos para estabelecer o princípio dessa pauta democrática, para restabelecer a liberdade do Brasil. Viu, Adriles, e eu vejo no presidente Bolsonaro, e acho que você deve concordar comigo, a prudência necessária de quem está com o alvo na testa. Por mais que nós estejamos com o alvo na testa, o presidente também está. Estão louco? Há quanto tempo, né? Ele mesmo citou a diretoria de inteligência da Polícia Federal, que deveria chamar diretoria do presidente Bolsonaro, porque está ali para persegui-lo, né? Desde sempre. Então eu vejo essa prudência e cabe a nós, e você, destemido que é, sempre incisivo, contundente que é, cabe a nós essa parte da batalha, cabe aos soldados que aqui estão, e somos nós, essa parte, né, dessa luta que, sem dúvida alguma, tem uma pauta. A pauta é o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, constitucionalmente, como você coloca, e bora pra luta. Acho que todo mundo passa a ter o seu papel num 7 de setembro que promete ser o maior da nossa história. Certo, Adriles? É importante salientar isso que você mesmo disse. O Bolsonaro, ele não pode pedir o impeachment diretamente de alguém, não pode criticar acerbamente o ministro do STF, porque ele é o alvo principal. Ele é o homem mais perseguido do Brasil hoje. É um homem que foi tornado inelegível por nada. É um homem que teve, multas de R$1 milhão para pagar simplesmente pela sua livre expressão. É um homem que tem os filhos perseguidos.
Então é um homem que tem que fazer um diálogo, infelizmente, com entes autoritários, esses sim golpistas que estão tomando o Estado Democrático de Direito de assalto, para dizer que ele, Bolsonaro, e não só ele, e outras pessoas do espectro direita, conservadora, liberal, são golpistas. O que é isso? Metade da população é golpista, porque pede exatamente uma justiça eleitoral mais democrática, mais justa que seja, e pede voto impresso além do voto digital. Isso é golpe? Pessoas estão sendo censuradas, massacradas, presas por isso. Tudo bem, o 8 de janeiro foi um erro. Invadir e depredar patrimônio público é um erro que deve ser punido como depredação e invasão de patrimônio público. Mas não como um golpe armado de Estado. Isso é completamente absurdo. A gente vê senhora de 60 anos, condenados a 20 anos de cadeia. A gente vê uma senhora com câncer que não pode fazer o tratamento e o senhor ministro Alexandre de Moraes não permitiu que se removesse a tornozeleira eletrônica dela e não pode fazer uma quimioterapia. A gente vê isso e a gente fica absolutamente aparvalhado, porque a imprensa não diz nada, Pitoli. A Globo não diz nada. A Rede Globo, que é um grande conglomerado, virou um capacho dessa ditatória. Eu posso dizer, você pode dizer, porque a gente é jornalista e a gente tem a obrigação de dizer essa verdade. A gente está sob uma ditadura. E aí a gente ainda tem meio, nesse momento, talvez seja a última vez, tem meio de barrar o avanço dessa ditadura do ovo da serpente, que já nasceu, pedindo o impeachment legítimo de um homem, porque eles se travestem de democratas, né? Então, eventualmente, eles não podem lutar contra um povo pedindo o impeachment que é previsto em Constituição e pela lei brasileira. Agora, se fizerem isso, então acabou tudo. Então acabou. Então a gente vira Venezuela. Na Venezuela, se você é contra o regime, o que está acontecendo lá? Fraudaram eleições, manipularam as eleições e se você contesta, o cara vai preso. O presidente legítimo, Edmundo lá, está indo por cadeia. Por quê? Porque, eventualmente, a acusação é de fake news, de discurso antidemocrático. Qual que é a semelhança com o Brasil? Não é mera coincidência, Pitoli. E eles querem prender Bolsonaro, assim como tem prendido pessoas inocentes, como o Felipe Barros, que eventualmente foi preso por uma viagem que ele não fez por um golpe que ele nunca imaginou fazer. É uma coisa assim, completamente surreal. Gente do aeroporto levantou o dedo em risco para o ministro Alexandre, e parece que levou um pescoção lá do filho do ministro Alexandre, está no inquérito de milícia digital. Teve a busca e impressão na sua casa, teve a vida arruinada, e a Rede Globo, mais uma vez, arruinou a vida dessas pessoas. Então, é papel nosso. Não é exatamente o papel do Bolsonaro, que tem, como você disse, manter uma certa prudência, mas é papel nosso colocar o dedo na ferida e não dizer apenas viva a liberdade, viva a democracia. Todo mundo ama a democracia e a liberdade, mas essas estão sendo solapadas, Pitoli, por um homem chamado Alexandre de Moraes. Não está sozinho? Não está. Mas começa-se exatamente a criar um freio de arrumação para que os outros ministros percebam, opa, aqui, esse ponto de censurar previamente, de prender indevidamente, criar tipificações ilegais de crimes que não existem no Código Penal, fake news, discurso de ódio, aqui não dá, senão eu vou cair também. Então é um movimento político, legítimo, democrático, em frente, eu volto a dizer, ao conjunto nacional. A gente vai estar 1 hora no caminhão lá para somar com o movimento do Malafaia, com o movimento do Bolsonaro, com a oração da Michelle, mas a nossa pauta é objetiva. É impeachment de ministro abusador, e esse ministro a gente considera que é Alexandre de Moraes fora. Apesar do absurdo dessa notícia, a gente ainda tem um alento, uma ponta de esperança por dias melhores, com profissionais da comunicação deste gabarito para poder nos informar, nos alertar e principalmente nos trazer a verdade. Comente aí o que você achou dessa análise, deixa a sua curtida para ajudar o vídeo na plataforma e te espero no próximo vídeo. Um forte abraço.